O assunto agora na Band News FM Educação. Estamos aqui com o secretário estadual de Educação, Renato Feder, para nos conceder uma entrevista. Aliás, secretário que concede poucas entrevistas, né, secretário? Então essa é uma boa oportunidade para a gente englobar todos os assuntos e falar um pouquinho da situação atual. Bom dia, bem-vindo aqui à Band News FM. Obrigado, Ivan. Obrigado, Roberto, ouvintes da Band, aqui com muita alegria, conversando com vocês sobre esse assunto tão importante que é a educação pública. Pois é, secretário, antes da gente começar do novo, como o senhor costuma dar poucas entrevistas, a gente queria fazer uma espécie de balanço desse ano de gestão, que foi marcado, obviamente, por muitas polêmicas, em que o senhor praticamente escapou ileso de todas elas. Queria perguntar como é que está a sua relação com o governador Tarcísio de Freitas hoje, depois de tantos embaraços pelos quais a pasta que o senhor administra passou nesse ano, né? Não foram poucos. Olha, Ivan, a relação, né? Eu tenho uma admiração incrível pelo governador Tarcísio. Nossa conversa é sempre muito objetiva, sempre visando realmente o que está acontecendo na escola, a melhoria, porque a escola, quando a gente faz mudanças e a gente precisa mudar para melhorar a educação pública, né? É muito interessante, porque às vezes a rede recebe muito bem, eu vou poder falar no nosso balanço, né, as principais ações. Em geral, a rede recebe muito bem, estão muito satisfeitos, alunos, professores. Depois vou dar números sobre isso. E agora, o que vai para a imprensa nem sempre é o que acontece na escola. Então, uma exceção, um probleminha, uma polêmica, obviamente a imprensa acaba pegando isso, né, dá notícia, etc. Mas quando a gente olha o que está realmente acontecendo na escola, é algo maravilhoso, né? A gente passou por uma transformação nesse 1 ano e meio, a escola pública é outra, e a gente está muito satisfeito, eu pessoalmente, e o governador Tarcísio, estamos muito alinhados, né, e visualizando os bons resultados que a gente vai colher no futuro. Secretário, mas no primeiro ano a gente recebeu aqui na Band News FM muitas reclamações de professores em relação a essas polêmicas que citamos, que não tivemos a oportunidade ainda de conversar com o senhor aqui em entrevista à Band News FM, sobre o material digital que foi divulgado, depois vocês voltaram atrás. O senhor se arrepende de algum tipo de estratégia de divulgação e mudou essa estratégia ao longo deste ano de 2024? Como é que está a sua relação também com os professores da rede estadual? Tá bom. Então, na estratégia de divulgação, Roberta, respondendo a tua pergunta, com certeza a gente não fez bem a divulgação de planos tão interessantes que a gente colocou, né? A relação com os professores está muito boa, né? Eu visitei já cerca de 150 escolas esse ano, converso o tempo inteiro com os professores, então a gente percebe deles, de uma maneira geral, muito otimismo. Eu vou dar alguns exemplos, né? Em vez de ficar só nas palavras, acho importante dar os exemplos para os ouvintes. A gente disponibilizou aos professores material digital, aula a aula, né? Realmente, a parte impressa faltava, mas agora a gente já está com a parte impressa equilibrada. Inclusive, São Paulo vai uma boa notícia aqui para divulgar para os ouvintes, São Paulo vai bater recorde de material impresso. A única diferença é que ele agora está atrelado ao digital. Tradicionalmente, São Paulo gastava 300 milhões de reais com impressão. Agora a gente vai aumentar o impresso, vamos para 600 milhões de reais em material impresso. Então, isso é muito importante para os estudantes. E atrelado ao material digital. O que os professores acham do material digital? Eles adoram, né? A grande maioria dos professores usa muito bem o material digital, elogia o material digital. É praticamente impossível você entrar numa escola e não encontrar o professor usando e agradecendo e elogiando o material digital, que na mídia gerou tanta polêmica, mas na escola foi muito bem utilizado, né? Gerando gratidão, alegria e engajamento de professores e alunos. E eu queria aproveitar, Roberta, e dar 2 dados, são números, fatos, né, que comprovam o que eu estou falando. O primeiro número, que é uma grande comemoração nossa, é o aumento da frequência escolar. Tá? Tradicionalmente em São Paulo, e pouco se avaliava isso, quanto que o aluno vai à escola? Quanto que o aluno falta? Então, tradicionalmente, a gente tinha o aluno indo, 79% dos alunos iam à escola num determinado dia e 21% faltavam. Esse número é um desastre. No primeiro mundo, esse mesmo número é 95% vão e 5% faltam.
Agora, pós-pandemia, realmente né, nos países da Europa, das Américas, da América do Norte, piorou um pouquinho esse número, mas no Brasil e em São Paulo era 79 iam, 21 faltavam. A gente mudou esse cenário. Hoje 85 vão e 15 faltam. Ainda é pior, mas já melhorou muito. Todos os dias temos 150 mil alunos indo a mais à escola. Então, esse é um fator. O outro fator é a prova paulista, né? São Paulo fazia muito pouca prova, e a prova é muito importante, o exercício da prova na aprendizagem do aluno. Então, a gente colocou prova bimestral de todas as disciplinas em todos os anos. Então, o aluno, desde o 5º aninho, faz prova bimestral todos os bimestres de todas as disciplinas. E a nota nessa prova também vem subindo, o que mostra uma melhora na aprendizagem. Isso aí é verdade. Agora, ainda há pelo menos segundo os dados do IGMA, né, que é o que movimenta aqui e nos pauta muito, né, a gente tem uma parceria aqui na Band com o Instituto Áquila, que utiliza dados públicos para fazer esse balanço e esse índice. A educação ainda patina muito aqui em São Paulo, os últimos 3 anos praticamente estagnado, e eles falam, por exemplo, do abandono nos anos iniciais do ensino fundamental. Depois eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque o senhor citou aí a questão do digital, eu queria muito matar esse assunto para a gente partir para outro, secretário, porque foram muitos recuos, né, ao longo na questão de sair do Programa Nacional do Ministério da Educação. Houve um recuo da pasta. O senhor cita erros pequenos em relação ao material digital, mas erros pequenos que culminaram na exoneração de algumas pessoas. E aqui para a gente, só para matar de verdade esse assunto do material digital e dos erros, porque foi algo que nunca foi explicado pela pasta. A gente tentou aqui na Band News FM, à época, pedir por meio de nota, pedimos entrevista com o senhor não tinha agenda disponível, quer saber quem foram os responsáveis pela criação do material digital e o que foi mudado e quem é responsável hoje por fazer esse material digital que o senhor disse que os professores aprovaram. Essa é uma pergunta que nunca tivemos resposta aqui na Band News FM, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer. Bom, lógico, vamos conversar sobre isso. Então, quando a gente fez o material digital, a gente utilizou o time interno da secretaria, que eram cerca de 100 profissionais. Só que, para o ouvinte saber, quando a gente se propõe a fazer um material, a gente foi muito ousado. A gente se propôs a fazer material digital, aula a aula, para todos os anos, desde o Fundamental 1 até o final do ensino médio. E para todas as disciplinas, inglês, filosofia, sociologia, química, física, são mais de 12 mil aulas. Cada aula, né, dessas 12 mil tem cerca de 20 slides, então são centenas de milhares de slides sendo executados por um time de aproximadamente 100 pessoas. Então, quando a gente começou isso, é lógico que a qualidade do material digital foi melhorando com o tempo. E a gente teve erros, como a mídia divulgou, sim, né? E a gente foi trocando o time, melhorando. Hoje, de 100 profissionais, hoje a gente está com mais de 200 profissionais. Esses materiais são disponibilizados aos alunos, aos professores, são muito utilizados. Então, quando a gente implanta algo... E outra coisa, Ivan, a gente tem muita vontade de melhorar a educação rapidamente. Então, a gente poderia ter sido mais conservador, vamos falar, vamos só produzir um material para 1 ano, série, só para o 6º ano e começando devagar, daqui a 7 anos vai ficar pronto o material digital e a gente não vai correr riscos. Mas sim, a gente correu riscos, a gente quis rapidamente colocar o material digital pelo benefício que a gente esperava e ele se concretizou. Então, hoje a gente melhorou o time, chamou mais gente da rede, né, para fazer o material, tem pessoas de fora, consultores, grandes editores de livros, de editoras, trabalhando junto com a rede. Então, um time de mais de 200 pessoas produzindo mais de 12 mil aulas, desde filosofia, sociologia, matemática, programação, robótica, empreendedorismo, educação financeira, tudo é produzido pelo nosso time editorial. E eles vão agora para as salas de aula. Uma prova dessa melhora, Ivan, é que continua havendo um grande escrutínio, né? Todo mundo olhando as nossas aulas, o material, e a gente não encontra, pelo menos, não erros graves, né? São encontrados durante esse ano. Então, melhorou muito a qualidade, os processos a gente também melhorou, a gente tem um time de qualidade mais robusto, né? O material digital é o coração onde tudo começa. Então, a gente olha o currículo paulista,
faz as aulas digitais. Das aulas digitais, a gente faz o material impresso, que antes, como a imprensa corretamente relatou, não estava atrelado, a gente abriu mão, não deveria ter feito essa abertura, né? Então, a gente tem o impresso, tem o digital, está na rede disponibilizado, e esses erros, realmente, na implantação, na minha visão, ficaram para trás. Vocês acabaram substituindo, então, a inteligência artificial pela mão humana, né, secretário? E eu pergunto isso porque é uma bandeira sua de governo ampliar o uso de inteligência artificial nas escolas. Como é que isso deve acontecer nos próximos meses, com esse cuidado também de não acabar atropelando um processo, para a gente evitar erros aqui na rede estadual de ensino? Olha, Roberta, esse ponto da inteligência artificial realmente é muito interessante. Então, tem alguns princípios, né? O professor sempre tem o papel central, ele sempre dá a aula, né? Ele é o grande mentor dos alunos, quem engaja, quem explica, quem cuida, quem está em sala de aula, ele é o protagonista. A inteligência artificial, ela vem ajudando em algumas áreas, tá? Então, hoje, de maneira robusta, sólida, o que a inteligência artificial já faz? Ajuda na correção da redação. Tá? Então, os alunos escrevem muito mais do que escreviam. No primeiro semestre, a gente teve 6 milhões de redações. Cada aluno, em média, fez cerca de 3 redações no primeiro semestre. É um recorde absoluto. São Paulo está sendo muito inovador. Mesmo quando a gente vai para a Europa, América do Norte, Ásia, os alunos não escrevem tanto quanto os nossos alunos já estão escrevendo muito mais. A gente espera ainda maior o número de redações esse segundo semestre, cerca de 7 a 8 milhões de redações, e, obviamente, seria um peso muito grande para os professores de língua portuguesa corrigirem tudo sozinhos. Então, a inteligência faz a pré-correção, entrega para os professores a redação já pré-corrigida para os professores olharem, ajustarem essa correção e aí sim darem a devolutiva para os alunos. Então, isso é uma parceria professor, tecnologia, IA, inteligência artificial, que está dando muito certo. Aonde a inteligência artificial deve entrar bem devagar, tá? Na correção da lição de casa. A gente hoje tem muita lição de casa, é outra novidade, Ivan, de tecnologia. Os nossos alunos não faziam ou faziam muito pouca lição de casa. Agora a gente propõe a lição de casa aos alunos, né? Os alunos fizeram, olha esse número, gente, 1 bilhão de exercícios, tá? No primeiro semestre. 1 bilhão de exercícios, são quase 25 exercícios por aluno por semana de lição de casa. Então, os nossos alunos estão fazendo muita lição de casa, só que essa lição de casa é múltipla escolha. Então, o aluno é um teste, ele escolhe lá A, B, C, D. E a gente quer uma lição de casa que migre para uma questão aberta, né? Então, que o aluno explique, que o aluno comente. Então, quando o aluno for fazer essa lição de casa aberta, também 1 bilhão não tem como os nossos professores corrigirem, é muito difícil. Então, a gente está calibrando agora a inteligência artificial para ajudar o professor, por exemplo, já que corrige a redação, na correção da lição de casa. Só para a gente entender, como que a inteligência artificial corrige uma prova, né, um exercício, secretário? Qual é o auxílio prático, né? Como é o processo ou qual que é o benefício? Eu sou professor. Eu cheguei em casa agora e eu vou corrigir as tarefas dos meus alunos. Onde entra o uso da inteligência artificial? Todos eles têm acesso? Como que funciona? Quando é múltipla escolha, não precisa, porque, né, você, professor, fala assim, olha, hoje eu dei a aula 15 de física, né, sobre, vamos supor, a segunda lei de Newton, aí você aperta um botão, né, avisa a secretaria que você deu a aula 15 e os alunos recebem a lição de casa automaticamente para fazer. Os alunos têm 48 horas para fazer essa lição de casa. Então, justamente o fato dessa lição de casa durar pouco tempo engaja os alunos, porque como eles estão sempre recebendo novas lições, a gente não quer que acumule. Então, os alunos fazem a lição de casa e o professor recebe o relatório. Você é o professor de física, você recebe, olha, tantos alunos fizeram, tantos acertaram, você vê quais acertaram, quais erraram, quais não fizeram da tua turma, né? Então, isso está engajando os alunos a fazerem muito mais. Com a redação e com a lição de casa aberta, por exemplo, o professor de língua portuguesa, ele recebe a redação do aluno, só que quando ele abre o relatório, né, no computador dele, ele já visualiza todos os erros de gramática, já estão lá pré-destacados, os erros de concordância,
a adequação ao tema. Então, ele vem ele lê a redação do aluno, mas com um relatório feito da IA, com os pontos principais encontrados naquela redação. Então, uma redação que antes demorava muito mais para ser feita e corrigida, agora o professor corrige muito mais rápido. A ortografia, a inteligência já interage com o aluno para corrigir. Então, mesmo antes do aluno submeter a redação, toda a questão gramatical, a inteligência já interage com o aluno para o aluno corrigir durante a redação. Isso tem data, secretário? Só para a gente acompanhar, para começar, ou já está rolando? A inteligência artificial na redação começou no primeiro semestre, se eu não me engano, no mês de abril, tá, do primeiro semestre. Então, ela veio, abril, maio e junho, veio muito bem, todos os professores elogiando. Na lição de casa, não tem data ainda, a gente está testando com alguns alunos, né, a calibragem dessas respostas. A gente utiliza, tem muitas inteligências artificiais, a gente tem uma parceria com a Microsoft no ChatGPT, então a gente está calibrando. O professor, ele vai visualizar, né, o que o aluno escreveu e também uma sugestão da inteligência artificial. Olha, essa resposta do aluno, na visão da IA, está adequada, né? Então a gente vai fazer o relatório para o professor poder ver e ajustar. Secretário, pulando para outro assunto aqui, o cenário, na verdade, tudo versa sobre o que eu vou perguntar. Porque o plano que o senhor pinta é é um quadro que o senhor pinta é de uma educação que está funcionando, que está melhorando, que está se digitalizando e ficando inteligente. Isso e o senhor falou também da relação que tem hoje com os professores, né, que melhorou bastante. E aí eu queria falar das escolas cívico-militares. Pegando isso tudo como premissa, a maioria dos professores, ou pelo menos pelas campanhas que a gente acompanha dos sindicatos, são contra o modelo. Mas a secretaria diz aqui que há mais de 300 diretorias interessadas nesse modelo, que, aliás, está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, né, a constitucionalidade da lei aqui no Estado. Pesquisas, não tem pesquisas muito recentes, mas 2022, 2023 apontam ali mais ou menos que 7 em cada 10 pessoas são contra esse modelo de escola cívico-militar. E aí, com essas premissas, eu te pergunto, de onde vem a motivação para implementá-las? Porque se é um plano que está dando certo, como o senhor mesmo disse, se é uma relação que melhorou com os professores e isso é algo caro a eles, já que a categoria, de modo geral, é contra. E se, no geral, a população também se mostra contra, por que insistir nessa implementação de um modelo que é, inclusive, questionado sobre a constitucionalidade da lei que foi aprovada aqui no Estado de ser implementado, né? O Ministério da Educação já emitiu, quando o presidente Bolsonaro tentou fazer lá no passado, né, a federalizar essa questão, o Ministério da Educação emitiu parecer contra, a AGU emitiu um parecer contra, a Procuradoria-Geral da República, isso está nas mãos do Supremo Tribunal Federal e parece que só o governo do Estado realmente defende essa implementação. Então, partindo de todas essas premissas, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão das escolas cívico-militares aqui no Estado de São Paulo. Tá bom, Ivan. Só você colocou, né, no começo da sua pergunta essa questão do quadro positivo que a gente está demonstrando. Eu só queria reforçar esse quadro positivo com dados, né? Então, se 150 mil alunos vão a mais para a escola todo dia, se as notas nas provas estão melhorando, se os professores estão indo a mais para a escola também, né? A frequência de professores, inclusive o absenteísmo de professores tem diminuído e agora a gente está medindo isso. O uso das plataformas que, não, essas plataformas, etc. O uso está sendo intenso, né? Então, ninguém usa as coisas por obrigação. A gente não conseguiria engajar 3 milhões de alunos a fazer algo só porque a secretaria quer. Então, a gente vê as redações, os números subindo muito, os alunos fazendo lição de casa, os alunos elogiando as plataformas. Então, quando a gente mostra esse cenário para o ouvinte, é um cenário baseado em dados. Tá? Não é um cenário que a gente acha. Os dados mostram otimismo para a gente e que a nossa educação está passando por uma melhoria. Só para fechar essa parte dos dados, a gente tem 70% mais de aula de matemática, 60% mais de aula de língua portuguesa, aula de educação financeira em todas as séries, aula de empreendedorismo, oratória e liderança no ensino médio, aula de robótica nas escolas em tempo integral, educação profissional explodindo o número de matrículas. Então, são dados
dados que a gente mostra e que a gente está alinhado com o que a rede quer. Bom, sobre a cívico-militar, o grande resposta que eu tenho para você e para os ouvintes é uma questão de democracia, é uma questão de opção. A gente tem uma parte da sociedade que pede muito a cívico-militares. Eles querem. Tem famílias, tem comunidades escolares que querem. E a gente precisa dar essa opção. Então, é isso que o governo Tarcísio quer fazer, dar opção. Então, os deputados que são representantes do povo, que foram eleitos, vários deles relataram, olha, a nossa base quer a cívico-militar, a gente foi eleito e uma das promessas foi a cívico-militar. Então, eles foram e cumpriram o que para a sua eleição, né? Eles aprovaram na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a cívico-militar. E a gestão do governador Tarcísio de Freitas também foi democrática, né? A gente propôs às escolas, quem quer ser cívico-militar? 300 diretores, né, ao consultar as suas bases, informalmente falaram, eu gostaria de me tornar cívico-militar. Tá bom, calma, vamos verificar. Então, vai ter uma eleição agora. As comunidades escolares estão votando, pais e alunos votando. Somente aquelas escolas que quiserem serão. E mesmo assim, escolas únicas não podem ser. Tem uma série de restrições, né, às escolas cívico-militares. Então, se é uma escola única, se não tem nenhuma outra escola perto, se é uma escola que tem noturno, ela não pode se tornar cívico-militar. Então, poucas escolas podem se tornar, tem que passar pelas restrições. Depois, elas têm que votar. Então, é uma opção, né? Quando a gente aumenta as opções, a gente acredita estar fazendo o nosso papel. Então, aqueles pais que querem, aqueles alunos, aqueles professores, a gente tem na rede uma parte que é a favor e a gente está dando voz e democratizando essa opção das cívico-militares. O senhor veio da iniciativa privada, foi secretário de Educação no Paraná, e está mostrando aí com os dados da secretaria que a coisa está funcionando. Pessoalmente, o que o Renato Feder acha do ensino cívico-militar nas escolas? Eu acredito que em algumas escolas ele pode ajudar. Tá? Então, a gente tem escolas que são muito desafiadoras, onde a indisciplina é mais forte, o respeito ao professor é baixo, né? O respeito à rotina, aos procedimentos, aos horários é baixo. E é muito difícil você mudar a cultura, né? A gente tem aqui duas grandes batalhas. A gente tem um objetivo, Ivan, de tornar a nossa educação realmente uma educação de qualidade e equidade. A educação brasileira, ela deixa muito a desejar. O Brasil evoluiu tanto em várias áreas, no agronegócio, no empreendedorismo, na criatividade. Então, o Brasil vem melhorado em vários campos. Na educação, não melhora. E eu acredito que são dois fatores para a gente ter essa melhora. As ferramentas que as secretarias disponibilizam às escolas, isso a gente está fazendo, e a cultura. Mas, em alguns lugares, a nossa cultura é de indisciplina, é de desrespeito, e a cívico-militar pode ajudar, sim. Né? Então, dependendo da vulnerabilidade, dependendo da falta de respeito que há, quando você coloca um monitor que vai, quando você coloca a rotina, procedimentos, horários, isso tende a ajudar. Em outros lugares do mundo, por exemplo, eu vou citar a Inglaterra, né? A Inglaterra é um país que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma das piores educações da Europa. Tiveram muita imigração, muitos estudantes vulneráveis, e no PISA da Inglaterra, ela era uma das piores da Europa. Ela veio para a área de disciplina, não foi cívico-militar, mas foi a disciplina, né? Então, a rotina, os horários, a frequência, todos os procedimentos, e justo essas escolas... Vazão, por exemplo, desculpa te interromper, mas dá algum dado se não houver vazão, porque eu fico imaginando se um aluno indisciplinado, se ele está mais tendencioso a simplesmente deixar de frequentar uma escola que agora é administrada por militares, do que necessariamente entrar no eixo. Né? Isso não é um temor também, não? Ele sempre, a cívico-militar sempre tem uma escola perto. Isso pode acontecer e não vou nem falar aquele aluno extremamente indisciplinado. Aquele aluno o que acontece, né? No Paraná a gente teve também as cívico-militares. O que acontecia? Quando uma escola se tornava cívico-militar, a gente sempre tomava cuidado de ter uma escola muito próxima.
Então, aquela família falava, nossa, cívico-militar não tem nada a ver comigo, não quero isso para o meu filho, ou o aluno não queria, ele ia para outra escola. Agora, acontecia o contrário também, muitos alunos que estavam na outra escola se mudavam e se matriculavam para a escola cívico-militar. Entendi. E só para terminar esse assunto, partindo de um pressuposto, geralmente os políticos não gostam muito do futurologismo, né? Mas partindo do pressuposto em que exista uma decisão do Supremo Tribunal Federal e de que essa lei seja considerada inconstitucional, porque é uma questão federal, né? O entendimento da AGU, por exemplo, é esse, que o Estado não pode alterar algo que está definido pelo Plano Nacional de Educação. A gente não sabe qual vai ser a decisão dos ministros. O que fazer com essas escolas, secretário? Tem um plano B para essas escolas que o senhor citou e que são muito delicadas, a situação é complicada e a segurança é difícil? Bom, se a gente não, a gente sempre vai cumprir a legalidade, né, Ivan? Então, a gente vai seguir o que a justiça está fazendo. A cívico-militar é uma ferramenta a mais. Então, a gente não vai utilizar, por exemplo, muitas escolas, já cerca de 20% das nossas escolas, a gente contrata seguranças. Então, já existem seguranças não armados, né, obviamente, mas para ajudar na questão da disciplina. Existem os psicólogos que fazem atendimentos aos alunos, aos professores. Então, o atendimento às escolas mais vulneráveis é intensificado. Para terminar, secretário, senão a gente também não solta o secretário nunca mais aqui. Ele está olhando para o lado ali, deve estar pedindo para acabar. É a última, a gente promete, secretário. O governo autorizou por meio de decreto a entrada de auxiliares particulares para as crianças com deficiência. Também é um assunto bastante recorrente aqui na nossa programação com os ouvintes, porque muitos pais de crianças com essa condição cobram que o Estado disponibilize esses profissionais. Tem alguma previsão para que isso aconteça? Algum projeto para que o Estado também desenvolva esses profissionais presentes nas escolas? Sim, então vamos lá. Alguns números aqui para dividir com os ouvintes sobre a educação especial, né, que trata de crianças e jovens com deficiência. A gente tem cerca de 80 mil jovens com algum tipo de deficiência nas nossas escolas, 80 mil jovens. Temos 28 mil profissionais dedicados, ou professor de educação especial, ou até alguém que dá apoio, por exemplo, na hora de se alimentar, na hora da higiene, que também a gente tem alunos que precisam. Então, temos 28 mil profissionais. Além disso, estamos licitando agora, né, com a contratação de mais profissionais. Então, acabamos de fazer uma licitação para a contratação de mais profissionais. E uma lei que foi sugestão da Assembleia Legislativa, que permite àquele pai que quer ter o seu profissional de atendimento que possa ingressar na escola pública. Isso já ocorria na particular e alguns pais falam, olha, eu quero o meu atendente. Né? Ele pode entrar na escola ou não. Então, antes não podia, agora pode. A gente vê isso com bons olhos. Por quê? Vamos supor, né, a gente aqui tem uma escola lá com 3 alunos com deficiência e 2 atendentes. Né? Então, se um pai desses 3 quer que o seu atendente particular vá à escola, um dos alunos é atendido pelo profissional particular e os outros 2 ficam com uma atenção exclusiva. Então, a gente vê isso com bons olhos, né? Por isso que o governador Tarcísio sancionou a lei que veio da Assembleia, permitindo o mesmo direito da escola privada, né, do pai mandar o seu atendente, existe na escola pública. Mas a maioria dos atendimentos é realizado pelos nossos 28 mil profissionais, é um número bem significativo, né? Que fazem o atendimento desde o professor da educação especial. Se você tem um aluno com deficiência, existe uma sala para ele, né, onde ele vai ter um atendimento especializado. Quando ele está na sala de aula com os outros alunos, tem também um acompanhante em sala de aula e, dependendo do nível da deficiência, se ele precisar de apoio na higienização ou na alimentação, também temos profissionais. É óbvio que há ainda um déficit, não temos profissionais todos que precisaríamos, né, mas a gente vai contratar à medida, a gente vai intensificar a contratação desses profissionais. Secretário, muito obrigada pela entrevista aqui na Band News FM, tratando de vários assuntos. Um bom trabalho para o senhor por aí. Roberta, posso só fazer um comentário final aqui? Com certeza. Tá bom. Então, em primeiro lugar, vamos aumentar a frequência das entrevistas com vocês,
Tá bom? Eu já estou avisando aqui meu time, né, para aumentar, porque é um prazer estar aqui contando, né, esse veículo tão importante como a Band, que alcança tantos ouvintes. Com muita alegria, a gente divide com vocês o que tem acontecido nas escolas estaduais. De novidades, acho que eu gostaria de dividir, né, grandes novidades. A gente tem um Provão Paulista chegando, a segunda edição, então isso é muito importante para a nossa rede, engaja o jovem do ensino médio. A gente tem a educação profissional, que tem ido muito bem. Então, a gente foi de menos de 20 mil jovens para 80 mil jovens agora da educação profissional, e a gente vai agora, para o ano que vem, 170 mil jovens na educação profissional. Tá? Então, é um crescimento exponencial que atende o que os estudantes querem, a gente está muito satisfeito com isso. E, para terminar, falar dos nossos professores, professoras, né, que têm dado um show, conversando com eles, vendo como eles têm trabalhado, como a gente realmente levou ferramentas novas para a educação pública, inovou, e os professores abraçaram essas mudanças, gostam dessas mudanças, acreditam e estão em sintonia com a secretaria. Então, realmente é de admirar, tá, o trabalho dos profissionais da educação, da secretaria, os nossos servidores. Então, a gente está numa sintonia muito boa. Muito obrigada, secretário. Até uma próxima. Até uma próxima, Roberto e Ivan. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.